O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu hoje a maneira como o Ministério Público Federal conduziu as negociações do acordo de colaboração premiada dos irmãos Batista. Em artigo publicado no UOL, Janot enumera 3 argumentos que, segundo ele, pesaram na hora de conceder os benefícios aos empresários. Eu separei um trechinho aqui desse artigo que foi publicado hoje. Ele diz o seguinte: a gravidade de fatos corroborados por provas consistentes que me foram apresentadas, a certeza de que o sistema de justiça criminal jamais chegaria a todos esses fatos pelos caminhos convencionais de investigação, a situação concreta de que sem esse benefício a colaboração não seria ultimada e, portanto, todas as provas seriam descartadas, foram as premissas de sua decisão, respondidas aí no caso do Caro. Para o procurador, só para encerrar, já passo a bola para vocês, sem a delação, segundo ele, dos empresários, o país seria ainda mais lesado. E aí, velho? E aí nada, né? E aí que ele está na defensiva tentando se explicar de um acordo sem precedentes em termos de colher de chá para os investigados, que não vão ser presos, não vão ter tornozeleira eletrônica. E o que eles entregaram? Entregaram o senador Aécio Neves, entregaram o Rocha Loures, o Frederico e essa história do presidente Michel Temer, que ainda está sob análise. O que mais eles entregaram? A planilha de congressistas que receberam doações é a planilha que eles fizeram doações e nas últimas eleições, nada mais é do que isso. Diferente do departamento de propina da Odebrecht, que eles entregaram os recebimentos no exterior, que eles entregaram quem ia lá e recebia mediante qual favor exatamente, eles disseram cada congressista qual favor prestou para receber aquela propina, portanto mostrando que o dinheiro era propina e não só Caixa 2 e não só, e eu não estou dizendo que Caixa 2 é desculpável, tá? Estou dizendo quilate da prova, porque uma das justificativas da Procuradoria é o quilate da prova, para dar todos estes benefícios. Para mim, essa prova é uma prova pior que a prova da Odebrecht. A prova da Odebrecht tem documentos de corroboração, tem depósitos no exterior, tem planilhas, tem datas, tem os apelidos, tem a planilha de apelidos, tem muito mais coisa do que os elementos de corroboração entregues pelo núcleo JBS das delações. Para um acordo sem precedentes que atinge 5 operações da PF. Entregue 1 e leve 5, é disso que se trata. E mantenha suas empresas e ganhe na especulação, porque isso vai ser objeto ainda de investigação. E o Janot está tão acuado, e aí eu vou deixar o resto das pessoas falarem sobre o artigo dele, mas e aí vem a segunda parte do que nós vamos ter de nos debruçar por aqui. Ele está tão acuado que a PGR está se permitindo partir para a intimidação de jornalistas que questionam o seu papel. E aí estamos vivendo uma coisa grave contra o Estado de Direito. Mas deixa os meus companheiros falarem da primeira parte e a gente volta à segunda. Vai você, Andreasa. O artigo é um completo equívoco, né? E como eu tenho dito aqui, a situação se inverteu, ou pelo menos se equilibrou, vou repetir, para além do presidente da República, também o Ministério Público, na figura do seu procurador-geral, Rodrigo Janot, tenha de dar satisfações. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele escreveu no artigo dele o seguinte, tá? Vou ler aqui. Uma questão para o povo brasileiro. Até onde o país está disposto a ceder para investigar a razão pela qual o presidente da República recebe às 11 da noite, fora da agenda oficial, em sua residência, pessoa investigada por vários crimes, para com ela travar diálogo nada republicano? Nós não queremos ceder nada. Eu não quero ceder nada. Eu quero tudo dentro da lei. Tá? Quem me parece disposto a ceder não é o povo brasileiro. Quem está cedendo, quem tenta ir além dos limites da lei, não é o povo brasileiro. E quem tenta fazer isso tem de se explicar. E assim se explica esse artigo do Janot, porque ele está acuado, tá? Outra parte, muito importante, ele diz, ele critica o fato de o foco do assunto ter se desviado. Para ele, o foco deveria ser exclusivamente o que os irmãos Batista denunciavam. E ele fica indignado nesse artigo com o fato de que nós tenhamos também chamado a atenção para o absurdo do acordo que eles firmaram, né? E ele fica indignado, porque ele está numa posição, o senhor Janot, de se arvorar de alguém que pode decidir aquilo com que nós vamos nos preocupar.
Então ele acha que nós temos que ter um foco único, não é possível ter outro, não é possível olhar para outra coisa. Então, não, o que esses caras entregam é gravíssimo. Dane-se o acordo quem resolve sou eu. Não, senhor, não é assim que funciona. O acordo é extremamente questionável e quando se tornou público, o povo brasileiro é que está indignado. O povo brasileiro está tão indignado, e é possível fazer isso, está tão indignado com o acordo que o Ministério Público firmou com os irmãos Batista, tanto quanto com o conteúdo do que eles revelaram. Estamos indignados com tudo. Não venha o Ministério Público dizer aquilo com que eu tenho que me indignar. É só o que faltava. E você, Madu, como é que vê essa questão? Já vou eu outra vez concordar absolutamente com o André Haas. Mas o que o Rodrigo Janot está tentando no seu artigo explicar é o inexplicável, né? É o 2 pesos e 2 medidas. Foi tão chocante, né, esse desequilíbrio desse acordo da família Batista, do Ministério Público, foi tão gritante que foi quase unânime na imprensa, na sociedade brasileira, a estranheza, para dizer o mínimo, né? A simetria, principalmente se você vê a Odebrecht em termos de organização, de sistematização, de logística. Eu acho que é muito maior, mas eu não quero entrar nem nesse mérito. O fato é que digamos assim, o prêmio, né, dos irmãos Batista, ele é absurdamente maior, né? É absurdamente incongruente com o que se está propondo para os outros indiciados. E para mim só fica um mistério, uma pergunta: por quê? Por que eles estão sendo agraciados? Será que é por causa, não do que eles falaram, eu acho que é por causa de coisas que eles não vão falar, não vão declarar. Por isso que eles estão sendo premiados. Só posso pensar isso. Bom, e continuando no tema Procuradoria-Geral da República, o Reinaldo Azevedo tem exposto aqui e nos outros veículos nos quais ele colabora uma contrariedade absoluta com a delação da JBS, achando que é tudo falso, que é tudo ilegal, que tudo deve ser anulado. O meu ponto não é esse. Eu divirjo dele em relação a isso. Eu acho que há abusos, eu acho que o acordo tem cláusulas que não se justificam pelo que foi entregue, não se justificam inclusive pela lei da delação, e que ele deve ser glosado em alguns pontos. Mas eu acho que ali há crimes que têm de ser investigados. Acho inclusive que o presidente da República cometeu crimes, no mínimo de prevaricação, e no limite de tentativa de obstrução de justiça e de concessão de informação privilegiada. Dito isto, posso não concordar com uma palavra do que o Reinaldo Azevedo ou alguém diz, mas eu vou defender até o limite das minhas forças e até o limite da minha ética profissional o direito de qualquer jornalista dizer o que pensa, dizer aquilo que acha, dizer aquilo que analisa e mais, ter conversa com suas fontes. Acuado, questionado, o Procurador-Geral da República ou algum de seus auxiliares deixou vazar, e algum jornalista que não poderia fazer isso, porque também não passaria no crivo de uma conversa com suas fontes revelada desta maneira, publicou uma conversa do Reinaldo Azevedo com uma fonte, no caso a Andréa Neves. Tem gente aqui falando, nossa, estava conversando com uma presa. Atenção, a conversa é de 13 de abril, não tinha presos nessa época, não tinha nem investigação conhecida nesta época. A investigação corria em sigilo e a Andréa Neves estava grampeada em sigilo. Na conversa não há nada que sugira crime, que sugira ilegalidade, que sugira irregularidade. Existe um jornalista e sua fonte conversando, você pode concordar com eles, discordar deles. O que há ali é uma clara tentativa de intimidar um jornalista. As pessoas podem gostar ou não do Reinaldo Azevedo, podem concordar com ele ou não, mas ele é uma pessoa que assume as suas opiniões, assume as consequências das suas opiniões, consequências essas que dizem respeito a ele muitas vezes e ferem a ele próprio, tem coragem de assumir as suas opiniões, pediu demissão da Veja agora, porque a única coisa constrangedora e a única razão para a divulgação covarde deste grampo é o fato que ele critica uma das empresas para a qual ele trabalhava, que é a revista Veja. Foi só por isso, foi só para atingir o jornalista na sua profissão, no seu emprego, que essa conversa
conversa foi covardemente publicada e divulgada. Eu sou uma defensora incondicional da liberdade de imprensa. Eu vou ser para sempre, para jornalistas com os quais eu concorde e dos quais eu discorde. O senhor Janot não pode instaurar um estado policial no Brasil. E agora eu vou concordar com o Reinaldo Azevedo, coisa que eu não tinha concordado até agora nesse aspecto. Isso não é admissível. Isso é uma bandidagem e isso é jogo sujo. E nós, jornalistas, não podemos nos calar. Andreasa. Então, tá explicado para o ouvinte aquele meu desabafo inicial, tá? Eu quero pedir para o pessoal, tá? Para quem nos está assistindo, ouvindo, se tiver compromisso com a liberdade, que é incondicional, alô, cadê os liberais do Brasil? O compromisso com a liberdade de expressão, com a defesa da liberdade de expressão. Muito cuidado ao festejar as consequências do vazamento criminoso desse diálogo entre o Reinaldo Azevedo e a Andréa Neves. Muito cuidado. Como a Vera disse, não tem nada de comprometedor ali. Nada. Nenhum crime. É o diálogo de um jornalista com a fonte. Quem tem fonte sabe que é comum, é normal, está perfeitamente contido dentro da lei. O Reinaldo não integra esse processo. Ele não foi grampeado, não foi ele o grampeado. A grampeada era a Andréa. É muito importante deixar isso claro. Ele não é investigado. O que há de grave, portanto, nesse caso, é a quebra do sigilo de fonte, que é sagrado ao exercício do jornalismo. Eu estou muito indignado com isso. Eu falei para a gente tomar cuidado acima, e isso é o mais importante agora, porque o que está evidente aí é uma tentativa de intimidação daqueles que ousam criticar a atuação do Ministério Público. Então, hoje é o Reinaldo Azevedo, odiado, né? Achincalhado, linchado publicamente, mas amanhã pode ser qualquer um. Qualquer um. Isso tem nome. É tentativa de intimidação. Eu tenho nojo de quem está aplaudindo isso. Nojo. Você, Marcelo Madureira. Olha, o que a Vera acabou de falar é da maior gravidade. É realmente gravíssimo. Eu concordo em gênero e número grau que ela falou, que o André falou. Inclusive, a minha solidariedade ao Reinaldo. Apesar de discordar muito do que ele fala, mas o que está sendo atingido aí é justamente a liberdade do trabalho da imprensa. Então, todo mundo sabe de como é que se relaciona o jornalista com a sua fonte e que essa relação, ela é, digamos assim, sagrada, né? É intocável. Porque se você não tem a confiança da fonte, vice-versa, você não consegue fazer o jornalismo investigativo. E esse tipo de intimidação, esse tipo de comportamento é absolutamente inaceitável. O que está acontecendo no Brasil é que, com cada vez mais o agravamento da nossa crise política, você está descambando para uma crise institucional. Você está começando a romper com fronteiras, romper com limites que dizem respeito ao exercício de uma profissão. E uma profissão que tem sido essencial para ajudar o Brasil a se reinventar e se descobrir. Realmente é extremamente grave isso que aconteceu e não pode ser aceito, não pelo jornalista só não, pelo conjunto da sociedade. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça direta, né, ao livre exercício de uma profissão, a profissão de jornalista. Minha solidariedade ao Reinaldo e assino embaixo do que os meus colegas falaram. Gravíssimo. E eu acho que assim... Desculpa, Patrícia. De todos aqui do programa, claro, estamos vivendo um momento terrível, é uma relação sagrada, isso de certa forma não pode ser rompido, enfim, é um comportamento inaceitável. Acho que o próprio clima aqui do programa deixa muito claro, né, desde o início. É um direito constitucional o sigilo da fonte, tanto que jornalistas, quando são intimados, por exemplo, aí a justiça ou aí a inquéritos, revelar quem foi a fonte de informações, eles têm o direito de não declinar o nome desta fonte. Não há ali nessa conversa nenhum indício de algo que cheire a ilegalidade. Você pode
reclamar da informalidade, você pode dizer que eles... ali tem eles indicando poemas para o outro, etc. Tal. Eram amigos? Podem ser amigos. Jornalistas e fontes devem ser amigos? Cada um entenda como quiser. Eu não tenho fontes amigas. Pode romper essa fronteira, né, entre você não pode ter ali nada que indique que você cometeu algum ilícito ou que você tinha alguma relação que não de fonte jornalista. Não há nada nas conversas que aponte nenhum cheiro disso, nada. A única razão da divulgação é para intimidar um jornalista que estava contra a PGR. Diga, Madu. Não, a conversa entre o jornalista e a fonte só diz respeito entre o jornalista e a fonte. Ninguém mais. Ponto final. É isso. Exato. Se você tem um jornalista que recebe para publicar alguma informação, por exemplo, recebe dinheiro, ou que está infringindo alguma lei, ou que você tem uma conversa que mostre ali o jornalista no bolso para emitir uma opinião, isso é outra coisa. Isso é um cometimento de crimes. Nesta conversa não há nada, absolutamente nada, que indique isso. Vai você, Andreasa, para a gente ir para a nossa primeira parada. Vai lá. Eu quero saber onde é que estão os sindicatos, a associação de jornalistas. Onde é que está essa turma agora para se pronunciar em defesa? Porque, vejam, estão enganados, inclusive aqui no chat, os que acham que nós estamos defendendo apesar de ser meu grande amigo, o indivíduo Reinaldo Azevedo. Não se trata disso. Não se trata disso. Nós estamos defendendo o jornalismo, o exercício de uma profissão, a liberdade para exercê-la. Então, onde estão os sindicatos? Ou eles só defendem quando é jornalista e esquerdista? Onde estão os movimentos agora? Cadê a OAB? Cadê todo mundo para protestar em defesa da liberdade de expressão? Minha gente, isso é gravíssimo. Hoje contra o Reinaldo Azevedo e amanhã contra qualquer um. Eu vou bater na tecla, o Reinaldo não é investigado nesse processo, não era ele o grampeado, não há nada de ilegal na conversa, e isso foi vazado, isso está sendo usado como peça de intimidação exatamente pelo motivo que a Vera disse, para que um jornalista perdesse seu emprego, por constrangimento pessoal. Afinal de contas, ele faz uma crítica a quem o empregava, a Veja, a uma capa. Tá? Ele faz uma crítica, e aí evidentemente ele não pode continuar, ele pediu para sair. Então, com essa tentativa de intimidação, você obriga um jornalista a perder um espaço importante, o espaço no qual ele estava criticando o Ministério Público mais duramente. Ô, Madu, rapidamente que eu preciso ir para a janela. Vai lá, Madu. O sindicato dos jornalistas deve estar na Assembleia da CUT, juntando grana para botar um carro de sol para impedir a reforma trabalhista. E aí está o sindicato dos jornalistas.